Em breve, o I7 contará com um exclusivo centro de inovação. E os cursos de pós-graduação abrem ainda mais oportunidades no mercado de trabalho. Nos mestrados, o estudante se prepara para atuar de modo eficaz na aplicação de conteúdos e podem também ter acesso a oportunidades de intercâmbio junto às melhores práticas do ensino global. Com nossos cursos de educação à distância, conseguimos levar ensino de qualidade a alunos das mais diversas localidades que têm flexibilidade para assistir às aulas quando e onde quiserem, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de coordenação, tutores e mediadores. Desenvolvemos os conteúdos de todas as aulas, tanto na produção de peças audiovisuais, quanto na confecção do material didático e do conteúdo interativo, reconhecido nacionalmente. Também desenvolvemos a metodologia híbrida, que conjuga o melhor do ensino à distância e do presencial. Aplicado na nova Escola de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo, ela utiliza um método inovador. Uma moderna plataforma de educação online oferece cursos de pós-graduação, cursos livres e de aperfeiçoamento no universo EAD. Um data center referência na América Latina, que permite milhões de acessos simultâneos aos portais. Quem estuda aqui tem a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal da EAD Unicesumar. Para vocês aí que não me conhecem, meu nome é Eduardo e hoje eu estou aqui para mediar a nossa conversa dessa tarde. E hoje nós vamos falar sobre agente solidário. Eu tenho certeza que você já acompanha o nosso canal e já assistiu aí a primeira temporada, que foi um grande sucesso. Hoje nós estamos aqui para fazer o start da segunda temporada. E eu não estou sozinho não, tá? Eu tenho alguns convidados especiais que eu já vou apresentar para vocês, mas já vou fazer o convite. Façam interações aqui no nosso chat, que eu estou com o meu celular aqui e vou fazer o acompanhamento das mensagens de vocês já ao vivo. E também, conforme aí as mensagens de vocês chegarem, perguntas, também faço a pergunta para os nossos convidados. Então, vamos conhecer quem vai conversar com a gente nessa tarde. Estou com o professor Gustavo, a professora Ângela e a professora Simone. Boa tarde, professores. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, sejam bem-vindos a esse momento, né, tão delicioso. Vamos poder ter um bate-papo aqui muito interessante, de muita interatividade, e para que fique ainda melhor, é preciso que vocês participem também, mandando mensagens e perguntas aí pelo chat. Verdade. Sejam bem-vindos, né? E a gente deseja, o sentido da gente estar aqui hoje é trazer um conteúdo relevante, que de fato vai trazer coisas úteis, e esse tem sido o nosso principal sentido de estar aqui enquanto comunidade acadêmica, enquanto a universidade ali, uma comunidade do conhecimento que vai trazer algo que vai fazer a diferença na tua vida. E para isso a gente vai estar aqui conversando, trazendo temas aqui que de fato vai ser relevante, e para isso a gente deseja, né, várias perguntas, não é mesmo, professor Gustavo? Para saber de que forma a gente vai poder contribuir cada vez mais para a vida de vocês, não é, professor? Exato. O objetivo, pessoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo, o objetivo é levar informação para que vocês possam se transformar em agentes solidários e agentes de transformação social no espaço e na sociedade onde estiverem inseridos, levando informação de qualidade, contribuindo com todos ao seu redor da melhor forma possível, né? E por que não fazer isso levando informações, divulgando conhecimento de fontes confiáveis e levando palavras que possam auxiliar ou dar um norte para que essas pessoas possam continuar exercendo suas funções, suas atividades, realizando de fato aquela função para a qual elas estão desempenhando energia e atividade naquele momento, né? Então, por que não levar essas informações? O Eduardo já comentou, mas acessem novamente a playlist da primeira temporada do Agente Solidário, onde a gente tem uma série, uma gama muito grande de conteúdos específicos que abordam, sobretudo, sobre o início da pandemia do coronavírus. Então, é importante que a gente possa fazer essa reflexão para dar uma continuidade e fazer uma conexão com o projeto Agente Solidário, que agora vem numa segunda temporada, com outros enfoques e outros detalhes. É isso aí, professores. Então, essa é uma conversa muito rica e eu tenho certeza aí que para vocês vai agregar e muito aí no sucesso profissional de cada um de vocês. Bom,
Antes da gente então entrar efetivo na nossa segunda temporada, vamos fazer um resgate para saber como foi essa primeira temporada. Foi uma temporada que a gente falou muito sobre informação, prevenção e cuidados aí das adversidades que a gente acabou acontecendo aí no mundo atual, que foram coronavírus, dengue, a gente falou também sobre economia, temos episódios que a gente falou sobre cuidados com idosos, orientações de alimentação, uso de máscara, então assim, muitos conteúdos, né, que se você não assistiu, depois desse vídeo, corre lá, assiste, que está no nosso canal, nós temos uma playlist especial no nosso canal da EAD Unicesumar, que é Agente Solidário, então corre lá depois se você não assistiu. Então, vamos perguntar aqui para o professor Gustavo, que está aqui hoje, que fez grande parte aí dos episódios, né, participou bastante aí na primeira temporada, para a gente entender como foi o resumo dessa temporada, né, que a gente vai agora fazer, passar o bastão da primeira temporada para a segunda temporada, porque a nossa segunda temporada tem um foco diferente da primeira, né, professor? Exatamente, Eduardo. O Agente Solidário, em sua primeira temporada, ele tinha por finalidade de levar uma informação que naquele momento, com base nos eventos causados pela pandemia, servia de orientação e, sobretudo, com cuidados voltados à saúde, alguns insights voltados a soluções criativas, algumas informações também relacionadas ao desenvolvimento de algumas habilidades para que a gente pudesse se manter atualizado, contextualizado em todo esse cenário, né? A gente foi pego de surpresa aí por essa pandemia e a gente precisa, de certa forma, pensar também na saúde da população, pensar em levar informações e que possam contribuir com a comunidade em um sentido solidário, que foi, de fato, proposta da primeira temporada. Agora, pensando que a gente venceu essa etapa de conhecimento dessas informações que são de grande relevância para a prevenção e os cuidados de toda a sociedade, de toda a população, a gente precisa dar agora um enfoque, fazer um movimento relacionado a empregabilidade e trabalhabilidade, sendo esse tema, trabalhabilidade, o tema foco da nossa segunda temporada do Agente Solidário, onde a gente quer levar para vocês muitas informações e conteúdos de qualidade sobre como se reinventar, como é a ação humana de reinvenção para estar apto a oportunidades, novas alocações no mercado, conseguir visualizar novas oportunidades que antes não eram tão nítidas ou tão gritantes como em face do fenômeno da pandemia do coronavírus. Então, como será que a gente vai poder discutir e quais será que são as dicas que um time de especialistas podem trazer para a gente, considerando esse novo contexto? A gente sabe que a pandemia ela vai ter o seu fim, o reflexo disso ele está, né, presente aí, já mostrando indícios de que haverá sim uma melhoria significativa e os índices de casos detectados vão passar. E nesse contexto, como a gente vai poder se organizar? Como eu, enquanto profissional, posso estar apto e posso estar atento a oportunidades e insights do mercado? Onde eu posso encontrar novas oportunidades de atuação e o que eu posso exercer e fazer nesse período para que eu possa desenvolver essa minha trabalhabilidade, então? Esses vão ser os principais temas da nossa segunda temporada. É isso aí, então, professor. Começando aí, como ele falou, nosso start na segunda temporada com o assunto de adaptação e mudança pós-crise. E o professor falou duas palavrinhas que eu quero conversar com as professoras aqui presentes, que são aí mestres na área da administração, para falar, professoras, os termos empregabilidade e trabalhabilidade, né? Esclarecer para quem está nos assistindo, que termos são esses, né? Comumente, esses são termos confundidos, né? Empregabilidade e trabalhabilidade. Então, a gente precisa entender que empregabilidade é você estar apto para arrumar um emprego. Então, por exemplo, você vai concorrer a uma vaga, eu tenho lá no meu currículo diploma, cursos apropriados que me tragam as capacitações necessárias para que eu preencha essa vaga. Então, eu estou ok com a minha empregabilidade. Quando eu falo de trabalhabilidade, eu posso ir para um viés que eu vou precisar desenvolver competências, né? Nós fazemos algumas divisões entre hard skills e entre soft skills. Então, obviamente que a empregabilidade, você precisa ter desenvolvido esses dois grupos de habilidades, mas geralmente está mais voltado para a capacidade e habilidade técnica, aquilo que o teu currículo apresenta. Quando nós falamos aí da trabalhabilidade, então nós podemos incluir aqui
com mais pontualidade, com uma pontuação de uma forma assim mais forte, mais pontual, as soft skills. Então eu preciso estar apto a atuar dentro de um mercado, mesmo que ele no momento que nós estamos super volátil, né? Super aí de falta de previsibilidade, não sei o que vai acontecer. Então, quando eu falo de trabalhabilidade, eu falo da minha atuação dentro do meu emprego. Tá? Então, eu preciso ter desenvolvido, além das minhas competências e habilidades técnicas de capacidade para atuar dentro daquela função, dentro daquele cargo, eu preciso ter essas competências socioemocionais. Tá? Competências de relacionamento, dentro do RH nós chamamos de chá, né? Então eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade e eu tenho atitude. Então eu tenho conhecimento que o meu diploma me garantiu. Eu tenho a habilidade de aplicar o conhecimento que eu tenho, trabalhabilidade. E daí eu gosto de uma frase aqui, mas não vou lembrar o autor, que ele fala que o conhecimento é apenas um boato se eu não aplico isso em alguma coisa. Adoro essa frase. E eu queria lembrar o autor, não consigo. E por fim, a atitude. Então, qual que é a minha atitude dentro do meu trabalho, diante do contexto organizacional e diante da vida? Então, só um índice para vocês saberem. Os Estados Unidos é 4 vezes mais produtivo do que o Brasil. Isso está totalmente relacionado à trabalhabilidade. Então, está relacionado o quê? A como eu, ser humano, cidadão, colaborador, atuo no meu contexto de trabalho. Porque eu posso estar empregado e, de repente, eu posso não estar trabalhando. Qual é a minha entrega de valor? Né? Qual é a entrega de valor que eu faço? E tem uma outra questão muito importante. Se você tem trabalhabilidade, você tem empregabilidade garantida. Porque você está sempre desenvolvendo. Uma das características de quem busca ter trabalhabilidade é o aprendizado contínuo. Quando você busca aprendizado contínuo, inclusive de autoconhecimento, isso te ajuda muito a sempre você estar apto e você estar à frente da curva, aquele profissional que é desejado no mercado. Então, uma das formas que as pessoas que têm trabalhabilidade testam a sua empregabilidade é que, às vezes, mesmo trabalhando, ela dispara uns currículos por aí para ver como é que está o índice de empregabilidade dela. Então, não é só no currículo. Qual é o nome meu? Qual é o meu nome de profissional de entregas, de comprometimento? Porque muitas vezes, Simone, Gustavo, às vezes a pessoa ela quer o emprego. Sim. Né? Mas emprego é muito restrito. Né? Então, qual é a entrega de valor que você faz? Então, quem tem trabalhabilidade, ele não entrega só aquilo que foi me pedido. Sim. Tá? Ele entrega a mais, porque aquilo faz sentido para ele. Sim. Então, e 2 dicas para quem quer desenvolver trabalhabilidade, tá? Autoconhecimento. Isso você pode buscar diversas formas, estudando, pesquisando sobre isso, contratando profissionais para te ajudar nesse viés e estabeleça uma meta para você, né? Por exemplo, eu estou trabalhando nessa função hoje, a meta aí para curto prazo, 2 anos, tá? O que eu quero de mim, o que eu espero de mim mesmo enquanto profissional, daqui 1, 2 anos eu quero estar aqui mesmo nessa função? Eu quero estar aqui mesmo nessa empresa? E daí, através do seu aprendizado contínuo, do seu desenvolvimento pessoal, você desenvolve a trabalhabilidade, que é a entrega de valor. Acredito também, professora, que tem uma relação muito forte com a capacidade humana de reinvenção, né, e de adaptação. A gente precisa olhar esse cenário, esse cenário pós-crise, com uma estranheza e também conseguir identificar ali inúmeras oportunidades de se reinventar e de se adaptar, de articular essa trabalhabilidade para estar apto para novas oportunidades ou para atuar em novos cenários que antes não poderiam ser identificados com tanta facilidade, ou que ao menos não estivessem tão nítidos, né, de uma forma assim, num cenário, se eu posso dizer, entre aspas, mais próximo da normalidade. Então, Gustavo, e nesse viés que você falou, nós estamos falando justamente das soft skills, porque o que é a criatividade? Sim. Né?
Essa frase, essa eu sei, a frase de Einstein, ele fala assim que criatividade é a inteligência se divertindo. Então, isso ele pode ser provocado, ele pode ser desenvolvido a criatividade, e isso é uma soft skills. Aí, os últimos congressos que tiveram na área de RH, diz que das grandes competências que espera do profissional hoje no mercado é a criatividade. É criatividade, exato. E quem tem criatividade consegue se adaptar, não é, Isso, Simone? exatamente. Aí, a gente falando a respeito da criatividade, já aproveitando o que a professora Ângela falou a respeito disso, imagina que todos aqueles diplomas que você tem, pegando o exemplo do que a Ângela falou, é como se fosse ali, quem já esteve grávida sabe quando aquele teste positivo chega, né? A princípio a gente fica louca, quase desmaia, mas depois, meu Deus, e agora? Eu tô grávida. É como se você estivesse apta, né? Sabe que vai ter ali aquele bebê. É como se fosse aquele diploma. E depois, quando você tem ali, você tá mãe. E aí você está apta a desenvolver algo, que você está apto a ter aquele trabalho. Mas se você vai exercitar ali o ofício de ser mãe ou não, é a sua capacidade de desenvolver essas atividades, de poder trocar fralda, né? De poder ajudar a criança a andar, a falar. Então, no seu dia a dia, imagina que no seu trabalho você tem aquele diploma, tudo aquilo que você teve de conhecimento, tudo aquilo que você precisa aprender a conhecer, e não vai ser apenas aquilo que a universidade ela vai chegar e entregar para você. Hoje a universidade ela vai te dar alguns direcionamentos, mas é você que vai dar o significado para aquele conteúdo, aplicando essa criatividade de como que você vai dar sentido. É exatamente como se fosse esse teste positivo de uma mãe, mas quem vai fazer o exercício de ser mãe no dia a dia é como se você estivesse ali. Com aquele conhecimento, é você que vai dar vida àquele conhecimento. Então, no seu dia a dia, de acordo com a necessidade, você vai ter essa capacidade de exercitar a criatividade. Eu falo sempre que eu sou um exemplo vivo de como que a gente pode aprender criatividade, que desde criança, né, eu achava que eu não era capaz de ser criativo. Eu fui criada ali, sempre pensando de que eu vou ser funcionária pública, fui criada ali no meio onde o meu pai como funcionário público, então eu sempre achei, até depois quando eu casei, meu esposo da área criativa, eu falava que a parte criativa era ele. E depois eu fui observando que a criatividade é você conseguir executar aquilo que você precisa, entregando diferentes soluções com o que você tem. E aí a gente já vai para um primeiro questionamento. Qual que tem sido o seu problema hoje? Qual que tem sido a sua principal dificuldade hoje? E como que você pode colocar a sua criatividade em prática com os conhecimentos que você tem? De que forma que você pode encontrar soluções inovadoras, né, pessoal, com o que você tem. E essa sua fala é muito interessante, porque daí vai ser a partir da criatividade que nós vamos ter inovações. Lembrando que inovação não é você inventar alguma coisa inédita, tal. Você descobrir como fazer coisas de formas diferentes do que já estavam sendo feitas é uma inovação. E é o que o momento hoje, o mercado hoje pede e o contexto da nossa vida hoje está pedindo diante dessa necessidade de adaptação frente ao Covid-19. Que é a nossa primeira pergunta, então, como nos adaptar ao mercado de trabalho? Eu posso colocar ali, então, como criatividade e inovação. Isso tudo que a gente falou aqui. Colocando em prática, né? Aí todo mundo deve estar pensando, que lindo isso que todo mundo falou, né? Que bonito. Linda essa teoria. Agora, eu que estou aqui em casa, descabelado da vida, né? Como que eu vou colocar isso em prática? E aí, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar aí, como que você pode fazer diferente isso que você tem feito agora e não está dando resultado tão bom, né, gente? Imagina aí, você organizando no seu dia a dia. E aí eu penso em uma coisa simples, como você colocar uma rotina. Você já testou uma rotina no seu dia? É difícil, né, gente? Você colocar ali uma rotina no dia e aí você vai observar o que tem a rotina e a criatividade. Se a gente está falando sobre a criatividade, e é justamente sobre algo que a gente vai fazer de inovador, mas é justamente a partir do momento que eu tenho bons resultados, eu tenho boas soluções, né? Afinal de contas, a criatividade está relacionada a ter boas soluções, a gente vai testando novas formas, porque a criatividade, a partir do momento que eu vou entregar uma melhor solução, e isso está relacionado desde a nossa questão emocional, né? De saber que durante o dia eu tenho uma série de atividades a cumprir, e a partir do momento que eu tenho uma rotina ali estabelecida, se
a gente vai conseguir cumprir tudo, aí já é outra história, né, gente? Mas que a gente tem ali uma rotina, isso pode ser uma solução que você vai ter para o seu dia. Você pode testar durante uma semana. Então, essa pode ser uma dica que fica aí para você testar. Vai um dia, vai outro dia, você vai conseguir verificar, medir, né? Isso está relacionado a verificar. Hoje eu consegui X, amanhã eu vou conseguir melhorar. O que não deu certo? O que eu posso fazer de diferente e conseguir melhorar, né? E caso se fosse um gestor de equipes, né? Acredito que quem está nos assistindo tem muitos alunos que às vezes tem um cargo onde ele precisa gerir uma equipe pequena ou equipe média, grande. Para ter essa eficiência na gestão das equipes, também ele precisa ser criativo, inovador? Como funciona para quem gera equipes? Não tenha dúvida, porque para que você tenha uma liderança efetiva, você precisa ser um líder inspirador. E para você ser um líder inspirador, então tem uma série de competências aí que esse líder vai precisar apresentar, e uma delas, obviamente, é a confiança. Então, a confiança é que vai gerar engajamento. Gosto bastante de um autor super contemporâneo aí, Eduardo Carmelo, e ele fala muito do mindset ágil do líder. Né, assistindo os programas dele, lendo, né, os livros e tal, e eu achei muito interessante, porque dentro desse momento que nós estamos vivendo, e não só agora, tá, gente? É porque tem algumas coisas que eu acho interessante as pessoas trazendo nesse momento, eu já vinha conversando sobre isso antes com o professor Gustavo, que traz alguns elementos, né, como o gestor fazer isso, como se essas fossem demandas que surgiram em função do Covid. E não é. Gente, nós estamos falando de situações e de competências e de necessidades e de trabalhabilidade, que isso aí já era, na verdade, para estar sendo desenvolvido, se ainda não está, há muito tempo. Obviamente, as empresas que já estavam trabalhando isso, hoje estão navegando com muito mais tranquilidade diante dessa crise que a gente está vivenciando. Né? Já é mais fácil de se adaptar. E quando a gente fala aí da gestão, obviamente, vai ter o uso das ferramentas, né, que são necessárias e são importantes aí para você ter o contato com a tua equipe, e eu acho que a questão do engajamento é primordial. E o que vai gerar o engajamento com a equipe? Então, todo projeto, toda a ação, você precisa ali estar se reunido com a equipe, porque isso precisa fazer sentido para a equipe. Então, o que gera engajamento? Não é, Simone? É quando eu olho para uma coisa e isso aí faz sentido para mim. Né? E quando eu digo que faz sentido para mim, não significa que eu vou concordar com tudo. Mas quando há engajamento, eu entendo o seguinte: talvez não foi a minha opinião que foi adotada, talvez não foi a minha ideia que foi adotada ali quando foi feito um brainstorm, mas eu estou comprometido com a equipe. Tem o CEO da Amazon, que é Jeff Bezos. E ele tem um termo, se vocês procurarem alguma coisa, talvez vocês vão encontrar em inglês, que é assim, ó: discordo, mas me comprometo. Então, só que nós precisamos de uma equipe madura, nós precisamos desenvolver essa maturidade, a gente precisa ter uma equipe sênior, porque infelizmente, é um termo que o Eduardo Carmelo usa bastante, fala assim, que a gente precisa deixar um pouco de ser latino. Então, a gente está muito envolvido com questões emocionais e menos racionais. Então, às vezes, você não tem uma equipe tão sênior, né? Estou falando de maturidade emocional, e que, de repente, ele não defende o objetivo geral da coletividade, né? Mas é a minha ideia. Né? Talvez mesmo identificando que a minha ideia não seja a top de todas, mas eu me fico magoadinho, latino, emoção, eu fico magoadinho se não é a minha ideia que foi escolhida. Então, às vezes, racionalmente, eu até entendo dentro de mim que pode ter uma opção melhor, mas eu luto até a morte para defender a minha ideia. Equipe, né? Todos na equipe engajados para que aquilo tenha sucesso. Então, eu não concordo, que daí é isso que esse CEO faz na Amazon. Então, isso é trabalhado, isso já é acordado com a equipe. Então, nós vamos para um brainstorm, todo mundo vai dar as ideias, racionalmente nós vamos escolher aqui a melhor possibilidade, mas se não for a minha, eu me comprometo, mesmo discordando, com o resultado da equipe.
Então, posso dizer que o trabalho em equipe é essencial nesse momento. Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. No contexto organizacional, no contexto social, no contexto político, em todos os contextos, o ideal fosse que nós trabalhássemos pela coletividade. Então, hoje eu vejo que o gestor ele tem um papel muito significativo. Hoje não, sempre, sim, mas sim, diante aqui desse momento que a gente está vivenciando. Porque, ainda mais, nós conhecemos aqui tão bem a modalidade aí do EAD, gente, é a distância geográfica apenas. Tá? Então, nós podemos ter muita conexão, sim, com as equipes. E para isso nós temos uma série de ferramentas que possibilitam isso. Mas você precisa desenvolver engajamento. E o engajamento é confiança, é inspiração, né? É que faça sentido aquilo para mim. Então, eu vou com certeza estar engajado nesse projeto. Só falar que falamos de trabalho em equipe, quero reforçar a todos que estão nos assistindo que aqui não só como nós aqui que estamos conversando com vocês, mas também os bastidores também aqui da EAD UniCesumar, estamos tomando todas as medidas de cuidados para máscara, álcool gel, higienização, também nos aparelhos, nos microfones, mas para que essa live fique mais tranquila e tenha uma qualidade de som melhor para vocês, não estamos utilizando máscaras neste momento aqui quem está falando com vocês. Mas nosso cinegrafista, o pessoal ali que está no switcher, todos estão tomando as medidas de cuidados e saúde. Estão com máscara, estão com álcool gel, fiquem tranquilos. Eu sei que vocês aí estão um pouco preocupados com a gente, mas podem ficar tranquilos, tá bom? Bom, fazendo o gancho aqui que a gente falou sobre uma equipe madura, professoras, voltando à inteligência emocional, a importância da gente desenvolver inteligência emocional para o nosso trabalho. Neste momento, vale a pena investir em desenvolver a inteligência emocional? Nada mais assim essencial do que esse momento do que nós temos vivido, né? E falando a respeito dessa liderança, amarrando aí esses pontos, né, sobre a questão da criatividade, sobre essa questão da liderança, sobre o desenvolvimento dessa inteligência emocional, eu acredito que algo que poderia ser interessante para a gente conseguir amarrar todos esses termos e conseguir criar algo que vá até unir aí uma maior identidade de tudo isso, seria interessante a gente falar a respeito desse, até relacionado à criatividade, a gente falar a respeito desse desenvolvimento de repertório. O que viria a ser esse desenvolvimento de repertório? A gente criar algumas referências de algo que deu certo e principalmente a respeito da inteligência emocional. Por que não buscar referências de coisas que já deram certo nesse acolhimento de lideranças, de equipes que já fizeram? O que outras equipes fizeram durante esse período agora mesmo, né, de trabalho remoto, através desse isolamento social que a gente tem desenvolvido, né? Eu estava até brincando que eu moro próximo ao trabalho, mas já fazia quase 2 meses que eu não passava ali pela rua do lado da minha casa, porque devido a ter aí uma série de cuidados, estava aí bem isolamento social mesmo. Mas como a gente está aí, como ter esse repertório, essas referências do que outras equipes, outras lideranças fizeram, para que a gente possa adotar aí dentro das nossas atividades. O uso de ferramentas, né, que a gente já tinha comentado, falando a respeito, né, antes da gente começar a falar a respeito dessas ferramentas através do Zoom, de reuniões que podem ser utilizadas, o uso do próprio WhatsApp, né, que já é uma ferramenta, e a gente ter essa percepção, não é, professora Ângela, a respeito de alguns colegas, por essa convivência que nós já temos, que nós já desenvolvemos, saber quando que aquela pessoa ela não está tão boa assim sentimentalmente. Às vezes a gente observa que através de uma mensagem, né, pessoal, de alguém que a gente é próximo, a gente já sabe que ela não está bem. E aí, nesse momento, é a questão da gente poder ligar, saber se aquela pessoa está bem. Por mais que a gente esteja ali com diversas coisas a fazer, 5 minutinhos que você tira ali um pouco, pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Você vai observar. E aí já fica ali naquelas referências, naquele repertório do que você vai fazer, né? Que pode ajudar nessa questão de desenvolver tanto a sua inteligência emocional, de ter essa percepção enquanto líder, né? Para saber quem da sua equipe não está bem e também de ter esse acolhimento. Olha, quem não está bem, levanta a mão e fala, olha, eu não estou bem.
tem dias aí que realmente a coisa não está muito boa e a gente precisa ter essa sensibilidade, não é? E daí eu queria aproveitar essa sua fala, Simone, duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de inteligência emocional, quando eu tenho inteligência emocional? Quando eu sou capaz de identificar as minhas emoções e sou capaz de identificar a emoção no outro. A questão da empatia, né? Exatamente. Que é algo que infelizmente a gente observa até mesmo no uso muito grande de redes sociais, né? De muitas pessoas se atacando, que infelizmente é algo que a gente observa muito, que a gente precisa desenvolver essa empatia, né, Ângela? Exatamente. Então, inclusive um dos pilares da inteligência emocional é a empatia. Então, e daí, como que eu falo assim, mas como que eu desenvolvo isso, né? Gente, primeira coisa, autoconhecimento. Primeira coisa, primeiro passo que você precisa dar, se você quer desenvolver inteligência emocional, é autoconhecimento. Hoje, todos nós temos aí, pessoal, informações e cursos e tantas coisas aí pela internet, que se você de fato estiver disposto a buscar, a procurar, se aprimorar, se desenvolver, você vai encontrar, tem muita coisa boa hoje. E às vezes eu pesquiso bastante, sou pesquisadora também, eu pesquiso muito. E daí eu fico assim chocada, porque não dá tempo de você absorver tudo aquilo que está disponível. Aí eu falo assim, gente, hoje, tipo assim, só não se desenvolve quem não quer. Né? E eu acho isso incrível, viabilizado aí pelas tecnologias. E daí quando a gente fala de inteligência emocional, então esse primeiro passo é de autoconhecimento, tá? Aí agora, sempre quando a gente fala de inteligência emocional, aí eu quero dar uma dica prática para você. A gente sempre pensa logo nos rompantes. É quando existe um termo técnico para isso, que é uma amígdala que a gente tem no cérebro. A gente fala que é quando essa amígdala ela é sequestrada. E que daí você faz aquilo e que minutos depois você fala assim, gente, eu não deveria ter feito isso. Então, assim, um exercício básico para você, tá? O primeiro passo, você precisa se conhecer, autoconhecimento. Vai nesse viés, tá? Agora, um exercício básico para você. Quando você sentir que o seu sangue começou a ferver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja com o seu vizinho, eu não sei o vizinho de vocês. Nos meus vizinhos, cada dia um resolveu cortar a grama, ligar aspirador de pó, tá uma loucura, lavar o telhado, tá uma loucura lá. Inclusive, estou gravando as aulas, que eu preciso gravar para vocês depois da meia-noite, que é a hora que a comunidade dorme. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, talvez você vai questionar, mas se você for estudar PNL, que é Programação Neurolinguística, tem uma explicação científica, tá pronto? Lá para isso. Você precisa identificar a tua emoção. O que é? É raiva, é frustração, é ódio, é impaciência. A primeira coisa, subiu o calor, você tenta... Uma vez eu falei isso para minha filha, ela falou assim, você acha que eu vou pensar nisso? Essa hora eu já estou lá em cima da pessoa. Mas não é. Assiste divertidamente, né? Aquele filme, dica prática. Ótimo, assista divertidamente se você não assistiu ainda. Mas esse é o momento, tá? Se você sentiu que, tipo assim, eu senti um desconforto, identifique essa sua emoção. É a primeira coisa. É porque quando você tenta identificar, você ativa uma parte de racionalidade no cérebro. Tá? Você ativa uma parte do cérebro e se você continuar fazendo esse movimento, você impede que a sua amígdala seja sequestrada. Eu acredito, professora, que para versar sobre inteligência emocional, esse seja realmente o passo inicial, um autoconhecimento, por mais complexo que isso seja, né, de dialogar sobre, tentar refletir internamente, mas eu consigo articular dentro de inúmeras esferas, né, todos esses preceitos da inteligência emocional para que eu possa chegar a um nível de maturidade para trabalhar em equipe, para ter uma convivência em um ambiente de trabalho, para socializar, enfim. O que eu preciso fazer? O autoconhecimento, como a professora falou, é muito importante. Esse autoconhecimento vai se articular com um outro segmento, que é o autocontrole, para que eu possa, né, que é também um pilar aí fundamental da inteligência emocional. Eu tenho o autocontrole, eu tenho a motivação que eu preciso identificar para eu poder me autocontrolar e eu preciso ainda articular as minhas habilidades sociais para que eu possa ser empático. Então eu tenho o conjunto de todas esses pilares da inteligência emocional se articulando de uma forma rizomática, completamente entrelaçados, para que eu consiga amadurecer então uma postura,
para ter maturidade, para estar preparado para as novas oportunidades, para interagir em grupo. E tudo que nós estamos falando aqui, gente, é tudo congruente com trabalhabilidade. Isso. É tudo congruente com como eu me posiciono de frente, né, ao que está acontecendo. Um cenário desafiador. Né, Eu esse estar cenário. bem para conseguir entregar melhor aquilo que eu tenho, né? Eu conseguir estar bem aqui internamente, trabalhar bem os meus sentimentos, né? A partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, para poder entregar aquilo que eu tenho de melhor. Ou seja, o mundo não para, né? Isso. Então a gente sempre tem que estar em desenvolvimento, estar pronto para nos adaptarmos àquilo que vai acontecer no nosso dia a dia. E isso foi apenas mais vamos colocar, um obstáculo que a gente vai passar por isso e a gente tem que apenas nos adaptar com os problemas que vão acontecer no nosso dia a dia. E com isso, algumas coisas se modificaram. Por exemplo, o uso das tecnologias. Então, professor Gustavo, nas suas aulas, antes você tinha uma rotina de aplicar aulas, tinha usava a tecnologia, mas depois com essas mudanças você começou a usar a tecnologia de outro jeito, né? Então, nós colocamos aí como Zoom, o Teams, o Hangout, começou a aparecer mais na nossa rotina, né? O que você tem para falar sobre essas mudanças na tecnologia, conforme a educação e também assuntos como informações, o jornal também, né, que continua, está sempre mantendo as suas atividades, mesmo aí com as mudanças, a gente tendo que manter sempre os cuidados de saúde. Eu acredito que a tecnologia ela veio nesse momento para revolucionar e quebrar barreiras e causar uma democratização de todos os acessos para que a gente possa continuar realizando as nossas atividades da melhor forma possível. Né? Claro que, pensando no lado da docência, a gente se deixa numa zona de conforto a partir do momento que o recurso ele é disponível, que a gente está habituado a fazer uma determinada rotina, dar uma aula de uma determinada forma, considerando este universo. Mas, pensando na nossa fala inicial, do quanto um momento desafiador ele pode trazer uma nova oportunidade de encarar os desafios com um olhar de inquietação, a gente tem que se virar nos 30, a gente passa a aprender, não é? A gente passa a aprender a editar, a gente passa a aprender a utilizar ferramentas que possam revolucionar essas nossas práticas e proporcionar, com o uso dessas ferramentas, uma experiência significativa e que vai agregar muito para o nosso estudante. E acredito que o mesmo seja no universo organizacional. Eu preciso considerar essas tecnologias como fortes aliadas para a revolução do nosso diálogo dentro de uma organização, para como eu vou continuar motivando, engajando equipes e trabalhando para a demanda que precisa ser alcançada, né? Exatamente. As TICs, elas sempre cumpriram um papel muito significativo, né, no nosso contexto, até do boom lá atrás da globalização. Foi devido o quê? Às TICs. E hoje elas podem e devem, obviamente, ser utilizadas de forma a viabilizar um contexto diferente e que aproxime pessoas e que viabilize o quê? A operacionalização de tudo que uma organização precisa para que se gere resultados. Né? Então, eu preciso entender como usar e como você fala do que significou, do que tem significado para muitas pessoas, né? Isso e é interessante. Então, a gente olha para isso, a gente vê para esse cenário totalmente desafiador e a gente pensa o seguinte, quando eu olho para isso, que significado eu dou? E daí, falando sobre a utilização das ferramentas, quantos aprendizados esse momento está gerando em relação a essas ferramentas que muitas delas talvez nós nem soubéssemos que existia. E agora a gente está tendo que buscar, está tendo que utilizar, está tendo que aprender. Então é um grande aprendizado. Linkando com a inteligência emocional que a gente já falou e falando um pouquinho de PNL, é o seguinte, as coisas acontecem, elas simplesmente são. Isso eu acho muito interessante. Tudo que acontece na nossa vida, ele simplesmente é. O valor, quem dá a situação somos nós. Isso é inteligência emocional. Então, estou frente a um cenário desafiador. Qual é o significado que eu estou dando para esse cenário? De etiqueta terror, que eu estou colocando, exatamente. Né? Qual a etiqueta que eu estou dando para ele? É de terror, né? É de aprendizado.
Qual é o meu posicionamento diante disso? É de positividade? Então, às vezes, a gente traz essas falas e as pessoas, às vezes, acham que é um pouco romântico. Não é, gente. Existe uma explicação científica toda dentro da neurociência e tantas outras áreas aí que explicam sobre isso. Até a tua postura física implica na forma como você vai reagir, como você vai administrar, de como você vai se posicionar frente a diversas situações. Então, a pergunta que eu deixo para você que está nos assistindo e prestigiando essa tarde com a gente é o seguinte: qual o significado você está dando para o cenário atual? Tá? Porque as coisas, elas só são, os acontecimentos, eles são o que tem que ser. Qual é o significado que você está dando? O que você já aprendeu? O que você pôde aprender diante de tudo isso? Porque nós, professores aqui, mesmo do EAD, estamos aprendendo um monte de tecnologia, não é, Simone? Exatamente. Isso mesmo. E pensando nisso, né, como a professora falou, eu fiquei pensando aqui, é como se fosse uma música, né? Tem músicas que a professora Ângela vai gostar e que de repente eu posso não gostar. Da mesma forma que vai ter músicas que o meu vizinho gosta muito e eu não gosto. Da qual eu não vou falar aqui para não criar polêmica com os nossos ouvintes, né? De forma alguma. Mas é da mesma maneira que a gente precisa pensar. Então, imagina qual é a etiqueta que você está dando para esse momento. E aí, pensando a respeito dessas ferramentas, desses recursos tecnológicos, a gente sempre vai partir do princípio de quais são as ferramentas que você tem nesse momento. Sempre a criatividade ela vai estar relacionada àquilo que eu tenho e com o conhecimento que eu possuo e a capacidade que eu vou ter de fazer. Imagina, gente, que vocês têm aí uma receita de bolo para fazer. E aí eu posso ter o melhor trigo da melhor qualidade, né? Ter a melhor margarina, a Viator, né? Para poder fazer a receita. A melhor manteiga, né? Deus me livre, a pessoa da gastronomia vai brigar comigo. Mas eu posso ter a melhor manteiga ou eu posso ter uma margarina. Eu posso ter os melhores ovos ou os ovos, assim, de uma qualidade mediana. Não vai ser aquele caipira. Mas com os recursos que eu tenho para poder fazer aquela receita de bolo que eu tenho, qual vai ser o melhor bolo que eu vou produzir? Trazendo esse exemplo, né, fazendo essa analogia para a questão tecnológica, quais são os recursos tecnológicos que eu possuo para poder entregar um melhor resultado, para eu poder me adaptar? Então, eu penso muito, e é o que eu tenho procurado fazer, né, dentro dos recursos que eu possuo, qual é a aula que eu posso fazer? Partindo do princípio que eu sou professora, dentro da tua área. Eu sei que as coisas estão bem difíceis, eu sei que as coisas cada vez a gente precisa se adaptar mais. A gente fala a respeito de mudanças, de modificações que levariam aí por volta de 5, 10 anos, e com essa crise da pandemia que nós estamos vivendo, elas estão acontecendo agora num período de 1 a 2 meses. Então, é muita mudança que nós temos em pouco tempo. E a gente sabe que o nosso cérebro, né, professor Gustavo, que tem aqui a maior autoridade para poder falar sobre isso, ele não assimila muito bem, ele precisa de padrões. Então, para a gente não dar essa etiqueta tão negativa, né, professora Ângela, a gente precisa buscar ressignificar esse momento e pensando aí, como eu falei a respeito da receita de ovo, ou da receita de bolo, olha só, já pensando no ovo aqui, da receita de bolo, quais são os recursos que você tem para poder entregar o melhor bolo que você pode fazer? Dentro do que você tem, qual vai ser a maneira que você pode entregar a melhor qualidade de trabalho? E mesmo que você esteja aí passando por um período de desemprego, da tecnologia que você tem acesso, que seja ali a 4G, que não vai ser a discada, né? Quem é da época da internet de escada sabe bem. Você tem ali acesso a alguma informação, o que você pode estudar, o que você pode se qualificar para depois você dar um significado a isso e através dessa criatividade que você tem, você colocar em prática e vir fazer a diferença e manter aí essa sua trabalhabilidade, essa sua capacidade de entrega. Usar isso como uma motivação para sair realmente de uma eventual zona de conforto e
descobrir novas informações, ter acesso a novas ferramentas, se propor a sair de uma zona que possivelmente você estava, né, inserido e se propor a inovar naquilo que está sendo feito para garantir uma melhor entrega, né? Acho que é importante pensar nessa questão de disrupção para entregar ainda e se dispor. Acho que o momento requer uma disposição, né, uma motivação para que todos estejam dispostos a um novo aprendizado que seja significativo, que vai contribuir muito para articular a sua trabalhabilidade, porque é mais uma ferramenta, mais um conhecimento que você vai poder articular com os seus saberes e as suas habilidades já consolidadas para garantir uma entrega mais efetiva ainda. O professor falou sobre motivação. Existe alguma dica ou alguma receita de bolo, como assim a professora Simone falou, de como motivar as nossas equipes ou manter essa automotivação diante de tudo que está acontecendo, né? Porque você falou de motivação, falamos de ferramentas, falamos de autoconhecimento. E a motivação? Como a gente se manter motivado? Existe um segredo? A motivação, ela está ligada ao conhecimento interno, né? A gente volta a essa questão de você saber ali, ter esse autoconhecimento. E aí você precisa verificar, pensando, né, naquilo que, observando no seu dia a dia, quais são as coisas que te deixam ali mais para cima, né? Que te deixam mais felizes. Quais são coisas que te deixam ali um pouco mais tristes. Partindo ali dessas emoções básicas, né, professora Ângela? E aí você tendo essas condições de poder verificar, aí a gente pode depois até falar a respeito da pirâmide de Maslow, né, que aí a gente vai do básico, que são as necessidades básicas, porque não dá para a gente falar a respeito de autorrealização para quem não tem nem o que comer. Sim. Quem está numa situação que não tem nem o que comer. Então, a gente precisa observar essa questão de como você vai se sentir motivado a buscar algo ali, no sentido de que o que vai te fazer bem naquele momento. A gente tem vários psicólogos, né, e a gente já vai para uma área que a gente não domina tão bem, mas o que a gente observa aí de indicação de vários psicólogos é que você tem ali uma certa dosagem, né, como se fosse ali um remédio, de você buscar informações relacionadas a toda a questão da pandemia, do que nós estamos vivendo. A gente não precisa viver numa bolha, mas também não precisa estar exposto a uma série de informações durante o dia todo, porque aquilo acaba afetando a gente de uma forma negativa. Então, o que motiva você? Você ter um equilíbrio dessas informações, você observar como está a tua área de mercado, você observar como que você pode se motivar melhor, no sentido de estar mais preparado para esse mercado, para essas modificações, quais são as adaptações que a tua área está passando ali, uma área vital que a gente pode mencionar aqui, a área de supermercado, a área varejista, supermercadista, ela está passando ali por uma série de modificações. Então, vamos supor, por exemplo, que você trabalhe nessa área. Quais são as alterações? Quais são as modificações? Você, enquanto profissional dessa área, como que você pode se qualificar para atender melhor? Então, a gente parte dessas premissas básicas, né, para você buscar ali condições para ficar ali, pelo menos na base da pirâmide, que eu falo que com essa pandemia, imagina que é um grande jogo de tabuleiro. E às vezes a gente é como se estivesse voltando para o começo do jogo, né? Essa pandemia parece que ela acabou colocando a gente no começo do jogo, que a gente vai reaprender a jogar tudo isso, vai reaprender a como se inserir nesse mercado, porque são tantas mudanças que a gente está aprendendo ao longo desse jogo como que a gente deve fazer, né? Até a gente falou que é como se fossem previsões, não tem a previsão do tempo, né, que a gente falou, como se fossem previsões que a gente vai colocar e apresentar para vocês. Podem ser que mudem, né, e podem ser que de fato elas aconteçam nesse sentido. Então a motivação ela está relacionada a gente ter essa aprendizagem contínua, como a professora Ângela falou, mas principalmente colocar em prática aquilo que você tem aprendido. E daí ainda falando um pouquinho sobre motivação, e daí eu trago assim para os gestores e para os líderes, né? Dentro, né, do contexto aí organizacional, e quando a gente fala aí do colaborador se sentir motivado, existem 3 pilares básicos, tá? Que é autonomia, maestria e propósito. Então, se eu sou gestor e eu quero que a minha empresa, que a minha equipe esteja motivada, eu preciso garantir
esses 3 pilares. Então, quando eu falo de autonomia, é porque minimamente, dependendo obviamente o nível de maturidade da minha equipe, ela precisa ter autonomia, o ser humano precisa. Quando eu falo de maestria, é porque o ser humano, ele sempre está em busca de fazer mais e melhor. Em alguns momentos pode parecer até que não, mas está. Se aquele colaborador não está buscando isso, é porque talvez ele não esteja na função adequada, ou às vezes até mesmo na empresa adequada. E por fim, propósito, e que aquilo que eu já falei para vocês antes, eu retomo aqui, precisa fazer sentido. Então, o meu trabalho junto à minha equipe e o meu gestor, ele precisa conhecer individualmente cada um da sua equipe, ele precisa deixar claro qual é o objetivo da organização, missão, visão e valores, ou de um projeto específico, e aquilo precisa estar alinhado, precisa ser congruente com o propósito do membro da equipe, porque senão não vai fazer sentido para ele. Então, ele não vai se sentir motivado. Então, engana-se quem acha que nós podemos motivar alguém. Nós não podemos. Nós podemos criar situações em que as pessoas sintam-se motivadas, porque é interno. A motivação sempre vai ser interna. Então, uma das formas de, hoje, um gestor garantir a sua equipe motivada é conhecê-los individualmente e proporcionar esses elementos que são pilares básicos que geram motivação. Seria desenvolver estímulos, não é, Ângela? Exatamente. Dar estímulos, né? Exatamente. Você precisa inspirar. Então, você precisa proporcionar estímulos, situações e ambientes, né, que gere essa motivação, que é uma coisa totalmente intrínseca. Acho que dá para considerar também, professora, dentro de uma equipe, para geri-la, as potencialidades e os talentos que eu tenho. Se eu preciso de determinado suporte para atender demandas específicas, mas eu sei que dentro da minha equipe eu tenho talentos e competências para que eu possa fazer aquilo, instigar e motivar, tentar causar esse ambiente de motivação para todos esses colaboradores, considerando áreas de atuação que eles poderiam conseguir aprimorar ainda mais suas entregas, porque eles já têm talentos para realizar essas demandas. É a maestria. Exato. É a busca da maestria que gera motivação, mas o gestor ele só vai ter essa visão se ele conhecer individualmente cada membro. Sim, acho que é importante Isso pensar... exige tempo, né? Exato, e importante pensar também nesse conhecimento da equipe, por um lado, humanizado. Né? Discutíamos isso antes do início da live, né? É um momento de olhar para as equipes para conseguir compreender também aquele estado emocional da pessoa, para que eu possa dialogar com ela de uma forma saudável e causar uma melhoria ali no clima organizacional, ou ainda contribuir enquanto indivíduo, enquanto agente solidário, levando uma mensagem positiva. Eu acho que a gestão humanizada, ela e eu uso esse termo, tá, gente? Mas eu não gosto desse termo, porque se eu estou lidando com pessoas, se eu sou líder, sou gestor, já tinha que ser humanizado. É o óbvio, a gente repetiu o óbvio, mas infelizmente... o óbvio, mas se faz necessário. Então, é a gestão humanizada, é a gestão da singularidade. E, gente, eu tenho visto muito, e os meus colegas aqui já concordaram comigo, é uma exigência de que você seja super-herói, que você seja mágico, que você tenha soluções, que você não tenha problema, que você tenha visão positiva a todo tempo. Gente, isso não é real para ninguém e nem é saudável. Tá tudo bem, hoje eu não tô bem, hoje eu me descabelei, tá tudo bem, foi hoje. Tá? Amanhã eu retomo, nós somos seres humanos. E quando a gente fala da gestão humanizada, e eu falo com os líderes e falo com os gestores e falo com você também, que é colaborador, nós todos somos seres humanos. Está tudo bem eu não tirar um coelho da cartola a todo momento. Está tudo bem na minha equipe, 1 ou 2 que tiram o coelho da cartola e de repente eu não tirei. Porque tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua competência desenvolvida em áreas diversas. De repente, o meu amigo que está ali na equipe, e se for uma equipe bem estruturada, exatamente vão se apresentar, cada membro, competências predominantes diferentes, que é justamente para que sejam complementares. Então, o que a gente precisa banir da nossa vida é a comparação. Tá? A gente precisa banir isso. Então, enquanto líder, enquanto gestor, de comparar um e outro, que as pessoas são diferentes, e se você é um bom gestor, você escolheu pessoas diferentes. Então, não faz sentido comparar. E nós também precisamos parar de nos comparar com as pessoas, principalmente frente a mídias. Porque ninguém vai lá e
postar lá e mostrar o momento que não solucionou o problema, porque todo mundo quer ser estrela, tá? Todo mundo quer ser super-herói a todo tempo e isso não é real. E tá tudo bem. E não é só agora, frente a esse desafio que a gente está vivenciando, é durante toda a vida. Tudo bem nós mostrarmos a nossa fragilidade, isso significa ser forte. Porque frente à fragilidade, frente ao reconhecimento da fragilidade, você pode encontrar ajudas, você pode buscar recursos. E se você se mantém nessa sua fachada forte, sou super-herói todo o tempo, você esconde essa parte não é trabalhada e vai ter um efeito rebote. E a hora que estourar, não é, Angela? Isso pode ter um efeito muito ruim para a própria pessoa, que vai ser danoso só para ela, né? Exatamente. Então a gente precisa desconstruir isso. E só que daí a gente precisa que as empresas desconstruam isso, de que no meu time eu tenho estrela. Nem no time de futebol você não tem estrela todo mundo ao mesmo tempo, não é? Né? Então, e esse negócio de ser estrela, a gente precisa entender o que é ser estrela. Né? Porque cada pessoa tem uma competência diferente, cada pessoa tem lá um perfil comportamental predominante diferente. Eu pensei no bolo de novo, né? Gente, eu não tô com fome não, eu tô de barriga cheia. Mas é porque eu pensei no bolo novamente. Não dá pra você fazer um bolo só com ovo, só com margarina, só com trigo. Você precisa de ingredientes diferentes para chegar no quê? No bolo. Da mesma forma, para você chegar no resultado que a empresa deseja, você precisa de competências diferentes, né? Exato. E não significa também que você vai estar, tipo assim, a todo tempo borbulhando ali da tua capacidade 100%, a todo vapor, a 24 horas por dia. Não significa isso. Está tudo bem. Gente, eu estou frisando isso daqui porque é muito real. Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu leio sobre isso, eu converso com muitas pessoas, eu converso muito com os meus alunos nas minhas redes sociais e a gente vê isso que se criou de tipo assim, todo mundo está bem a todo tempo. Parece que se você um dia falar assim, eu não sei a solução disso, eu não sei como fazer isso, parece que tipo assim, eu vou perder o emprego, eu não vou ser visto com bons olhos. E para nossa saúde emocional, nós precisamos desconstruir esse padrão, pelo amor de Deus. Ou seja, as pessoas são diferentes, né? Não é legal a gente comparar essas pessoas, mas precisamos entender as diferenças de cada um. Isso é importante, a gente entender que cada um é diferente. Não só entender as diferenças, e os momentos também. Porque eu posso ser uma exímia, sei lá, desenhista, e de repente naquela semana, naquele momento eu tive algum outro tipo de problema e eu não estou criativa, e eu não estou produzindo, e está tudo bem. Só que o mercado hoje parece que estabeleceu um padrão que, tipo assim, o ser humano tem que se equivaler à máquina, né? Eu tenho que ter produzido, tenho que produzir muito o tempo todo, em exímia qualidade, porque se eu baixar a guarda um momento, vem outro e me atropela. Vem outro, e eu acho que a gente precisa desconstruir isso. Eu acho que esse é um momento de desafio para todos nós, e eu acho que é a chance que nós temos de refletir acerca de como nós estamos vivendo. Tá? Então, eu acho que esse é o momento. Ser igual daqui para frente não vai ser igual. Nunca mais. Tudo bem, não vai ser igual. Mas essa mudança é para melhor ou é para pior? Qual é a escolha que nós vamos... Igual Matrix agora, né? Qual pílula que nós vamos tomar nesse momento, né, gente? E fazendo, recapitulando tudo que a gente falou de desenvolvimento, colocamos aqui os pontos fortes que a gente tem que desenvolver. E a professora falou agora sobre mudança. Então, vamos dizer que daqui a pouco a gente chega num mundo onde vai estar, muitas coisas mudaram, muitas coisas, a forma de analisar e a forma de olhar aquilo mudou também essa observação. E eu tenho uma pergunta, nós temos como se preparar para essas mudanças já, pensar em cursos, pensar em formas de desenvolvimento agora, com tudo isso que a gente falou aqui hoje, existe uma dica para quem está nos assistindo de como eu vou me preparar para essa mudança que vai chegar? Acho que um conselho, se é que eu posso dar um conselho ou uma dica, e que não é frente a isso que nós estamos vivendo não, tá? Eu toda a vida falei isso nas minhas aulas. A gente precisa desconstruir padrões. Tá? E eu brinco muito nas minhas aulas, os meus alunos sabem disso, eu não canto não e eles tiram sarro de mim, que a gente precisa acabar com a síndrome da Gabriela,
que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, Gabriela, tá? Então, para, e assim, viva Raul, tá? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Então, se eu posso deixar ainda mais especificamente uma dica para as pessoas, e que não é frente a isso, é para a vida, desde sempre, tá? Mas ainda mais para este momento, desconstrua, desaprenda, aprenda a aprender novamente e desconstrua todos os padrões. Esteja livre de padrões, olhe para esse novo cenário e pense o que eu posso fazer de diferente. Exato. E complementando o que a professora falou, o que a professora Ângela disse, principalmente o que eu posso deixar para trás, aquilo que eu já faço. Eu preciso aprender, mas a gente tem aqui um cérebro que, assim como uma caixinha, imagine que você tem uma caixa, né? Eu tenho filha pequena, então ela tem a caixinha de brinquedo e ela, quem tem criança sabe, né? Gosta de brinquedo novo, mas para entrar brinquedo novo tem que sair um antigo. Então imagina que a sua caixa ali, a gente tem aprendizados que se transformam, ele sempre vai se construindo, mas para a gente poder ter essa capacidade, essa significação, a gente tem que se desconstruir, né, professora Ângela, e tirar coisas antigas. Tem coisas aí que já não lhe servem mais, não presta. Então não faz mais sentido você continuar com isso. Então tenha essa capacidade de desapego, né, de deixar isso para trás. Então que hoje, faz esse exercício hoje, o que no teu dia a dia, que prática, que atitude você tem, até um aplicativo que você vê quanto tempo você está aí numa rede social que não te acrescenta em nada. Você precisa de entretenimento? Beleza, mas até o entretenimento ele tem ali um momento para aquilo. Não fique o dia inteiro, não fique muito tempo naquilo, porque não vai te trazer um retorno. Então vamos para coisas práticas, né? O que você pode estabelecer ali? Eu falei a respeito de rotina, né? Porque rotina é uma coisa básica e que a gente pode começar com ela. Vamos começar com coisas pequenas e aí a gente vai expandindo. E é através disso que a gente consegue colocar essa criatividade para poder funcionar. Então seria isso, né? Vamos começar das coisas pequenas e através dessa capacidade de desapegar, de deixar coisas práticas, aprendizagens, crenças que não nos ajudam mais. Essa seria a dica, né? Beleza, então agora a gente está chegando ao fim da nossa live, né? Foi uma conversa muito gostosa e eu tenho aqui uma frase que o Neymar Neves Lisboa colocou. Talvez a palavra mais importante para 2020 seja adaptação. Nossa. Eu queria que vocês falassem brevemente se realmente para vocês a palavra para 2020 a gente pode utilizar como adaptação. Einstein já dizia isso, né, gente? Qual é a espécie? E o professor? Sobrevive a mais adaptada. Não é a mais forte. Não é a espécie mais forte, é a mais adaptável. Então, qual é a nossa capacidade de adaptabilidade? Exatamente, né? A gente pode, se formos olhar para esse viés científico do pensamento, a gente pode pensar um pouquinho na seleção natural. Biologia pura, né, Gustavo? Os alunos de biologia estão vibrando agora. O pessoal da área de ciências biológicas está vibrando. Mas é justamente isso, é olhar para esse mercado e olhar para esse cenário de oportunidades como uma questão de adaptação. E o que acontece? A gente vai ter naturalmente a seleção daqueles que estão mais adaptados. Já que estamos musicais hoje, a gente pode citar Elis. O presente, a mente e o corpo é diferente. Exato. E o passado é uma roupa que não cabe mais. Então, romper esses paradigmas, deixar esses hábitos e nos motivar e dispor a estar sempre adaptados e aptos para novas oportunidades, eu acho que é essencial também esse entendimento e esse olhar de inquietação quanto eu preciso estar sempre atento a oportunidades para que eu possa eventualmente poder atuar em um novo segmento, com uma nova função ou em uma nova oportunidade de cenário que surgiu. Exato, né? Essa adaptação até para que a gente tenha essa capacidade de ajudar outras pessoas. Como uma das principais coisas que nós temos aqui dentro do Agente Solidário é de ter essa capacidade de ajudar o outro, ter essa empatia de estar na pele do outro, para poder levar essa questão positiva no sentido prático. Então, essa adaptabilidade, ela vai ser de você se adaptar internamente, né? De você ter essa capacidade interna de se adaptar para levar isso aos outros. Então, isso é o que a gente deseja, assim, do mais fundo do nosso coração, para vocês, e estamos aqui disponíveis para ajudar no que estiver ao nosso alcance, né? É isso aí.
Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. A nossa conversa foi muito rica. Aqui no chat, rapidinho que eu olhei, eu vi que vocês mandaram muitas interações, concordaram com o que a gente falou, discordaram de algumas, deram outras opiniões. Eu acho que é isso mesmo que a gente está aqui hoje, gente. Que é para conversar, para debater, para a gente descobrir nesse momento o que nós precisamos fazer, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar ligados às mudanças, assim como vocês falaram, a sempre se adaptar conforme isso vai acontecendo. E vocês aí nos assistindo, com certeza, acompanham o nosso canal, acompanham todos os nossos conteúdos, estão sim bem preparados e prontos aí para se adaptar, não é mesmo? É isso mesmo. E a gente falando de adaptação, gente, não existe receita pronta. Eu sei que muitos, às vezes, buscam uma receita pronta, mas cada ser humano é um estranho ímpar, como já disse Drummond. Então, e cada situação é uma situação ímpar também. Então, nós precisamos desenvolver competências em nós mesmos que nos viabilizem atuar de forma ótima diante do que a gente busca para ter a gente o resultado que a gente almeja. Só que não existe uma receita pronta. É isso? Exatamente. Bom, muito obrigado, professores. Obrigado, professor Gustavo. Obrigado, professora Ângela, professora Simone. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês hoje, tá bom? Bom, vamos agora só recapitular sobre a segunda temporada que a gente passou aqui hoje, o start dessa temporada. Então nós temos muitos assuntos. Nós temos aí, durante as próximas semanas, vamos falar sobre gestão de pessoas, psicologia empresarial, formação, currículo, carreira. Vamos também voltar para olhares em novas profissões, novos produtos, e-commerce, comportamento do consumidor e cases aí de transformação. Tem muito assunto legal nessa segunda temporada. Eu tenho certeza que vocês vão ficar ligados e assistir aí todos os nossos conteúdos. Ah, só para lembrar, a partir da semana que vem, toda quinta-feira, um lançamento de um novo capítulo. Vamos ter várias formas de interagir com vocês. Vamos mandar vídeos, nós temos também podcasts, outros ambientes que você vai conseguir ver sobre o agente solidário. Então fique ligado no nosso canal da EAD no Sesumar para garantir que você saiba tudo aí sobre mercado de trabalho, inserções e como a gente vai se adaptar para essas mudanças. Tudo bem? Uma pergunta, vocês já se inscreveram no nosso canal e curtiu o vídeo? Não? Então curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque além desses assuntos voltados ao agente solidário, também temos muitos conteúdos legais voltados ao seu desenvolvimento pessoal, profissional e muitos assuntos legais para você interagir aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima live, tchau, tchau!